Através de teatro, o nono ano apresenta um pouco das torturas da ditadura. O trabalho consiste na divisão de 2 grupos, onde o primeiro grupo, como vocês estão vendo, vai explanar de uma maneira geral sobre a ditadura civil-militar, falando sobre os presidentes, os atos institucionais, as práticas da tortura, a censura e, claro, falar de quem fez oposição ao regime militar aqui no Brasil. Como vocês podem ver, aqui nós temos a ala dos opositores, nós vamos explicar um pouco deles. Ali do outro lado nós temos um painel com os presidentes e, além disso, nós vamos encenar uma pequena peça teatral onde os alunos deste grupo irão dar ênfase em uma prática de tortura através de uma peça teatral. Espero que todos gostem e é isso, muito obrigado. Nós ficamos com o tópico dos opositores e Diogo vai começar. Bom, galerinha, eu fiquei com Carlos Lamarca, ou Capitão Lamarca, que é conhecido por ser uma das lendas militares da época, por ser opositor. Lamarca basicamente foi um militar contra o regime militar, onde em 64 ele foi para a escola de cadetes e em 67 foi para as Forças Especiais Agulhas Negras, onde lá foram implantadas várias mensagens ao comunismo, onde ele foi se tornando cada vez mais para o lado socialista. Só que Lamarca também foi parte do exército da ONU, que lutou contra alguns revoltosos. E Lamarca tornou-se mais socialista, se opondo ao exército, onde ele desertou do exército, levando 71 fuzis para uma força militar opositora, que era o VPR, que era Vanguarda Popular Federativa, onde eles lutaram armadamente contra os militares e seus opositores. Só que Lamarca fugiu para a Bahia em 70, onde ele foi caçado pelos militares por ser uma das maiores ameaças ao regime militar, onde ele foi morto em 71 com cerca de 7 tiros em seu peito. Primeiramente, bom dia. Nós somos o grupo 1 que ficou com a tese da ditadura civil-militar. Então, no nosso trabalho, a gente vai explicar um pouco sobre o que cada presidente fez no período, as principais práticas de tortura e alguns opositores e, por fim, vai ter um teatro demonstrando algumas torturas e o período que eles viviam. O primeiro presidente da ditadura civil-militar foi Humberto Castelo Branco, que foi eleito em 1964 e ficou até 1967. Ele foi um presidente que reformou toda a legislação, então ele deixou a legislação mais aberta às torturas e ele foi o criador do Ato Institucional 1 e 2, que dava liberdade para que os militares torturassem de forma livre, sem punição. Por isso que o período que ele chegou no poder foi considerado uma revolução que não manteve privilégios para os opositores, mas manteve privilégios para os militares. O segundo presidente foi Arthur da Costa e Silva, que ele foi eleito de forma indireta. Ele passou 2 anos no poder, de 1967 até 1969, e foi no período dele onde a luta armada se intensificou. Então os movimentos de guerrilha surgiram naquela época e com isso os movimentos também dos opositores foram surgindo de forma mais intensa, que eles queriam reivindicar o regime que eles viviam. E surgiu após a morte do estudante Edson Luiz, que ele não estava protestando em si contra a ditadura, ele estava protestando pelas condições da universidade que ele frequentava, e os militares viram isso como um ato contra a ditadura e o mataram. Então os movimentos estudantis da época surgiram em peso. E também a Marcha dos 100 mil, que foram cerca de 100 mil homens e mulheres que lutaram contra a ditadura. Os torturados eram colocados sobre uma barra de ferro e seus punhos e joelhos eram amarrados. E com o pau de arara, outras torturas como a palmatória e eletrochoques eram utilizados. E aqui, sai meio. E aqui tem uma pequena demonstração de um pau de arara, só que a gente não vai colocar ninguém porque é muito. Pode colocar a gente. O próximo é a cadeira do dragão, que era uma cadeira de choque elétrico, onde os torturados eles eram colocados sem roupa e eram dados choques nas partes íntimas e em partes sensíveis do corpo. E o balde aqui, que é esse,
Na imagem daqui ele está de metal, mas o nosso aqui é de plástico. Mas o balde também ele era utilizado para dar choques na face e no couro cabeludo. O próximo era o choque elétrico, que assim como a cadeira do dragão dava choques nas partes íntimas e os torturados eles eram colocados sem nenhuma roupa e aqui eles eram também eram mutilados e sofriam vários tipos de agressão com a palmatória e também agressões psicológicas. A pimentinha, ela era uma caixa de madeira revestida com um imã dentro, onde eram colocados esses prendedores, geralmente nas mulheres eram nos mamilos e nas partes íntimas, e nos homens também nas partes íntimas e em partes mais sensíveis do corpo, como a língua e os dentes. Aqui a gente tem a palmatória, que ela era tipo uma raquete de madeira bem pesada, que era usada também nos outros tipos de tortura que a gente apresentou e era usada principalmente nas crianças que seus pais foram presos para as crianças falarem onde é que seus pais estavam. E aqui os produtos químicos, que eram principalmente o soro da verdade, que era injetado no opositor para que ele falasse onde os demais estavam escondidos e para que os militares conseguissem prender. O afogamento, existem dois tipos de afogamento. O primeiro era onde eles tampavam a narina dos torturados e colocavam um tubo na boca deles para que eles engolissem toda a água. E o que a gente vai mostrar aqui era só colocar a cabeça por baixo. Em pânico, tentei esconder meus filhos, pois era tarde demais. O esquadrão já havia chegado. Com tal brutalidade, agarraram os dois homens e logo pegaram a mim e aos meus filhos. Naquele momento, eu sabia que ficaria longe das minhas crianças. Então eu disse o quanto eu os amava. Foi quando arrancaram eles dos meus braços. Logo após, um dos militares me colocou juntamente aos dois opositores na sala de tortura. Tinha um cheiro horrível e logo percebi que ali não existia nenhum tipo de piedade. Sofremos com tantos choques e pancadas que já não aguentavam ficar fixamente em pé. Mesmo diante a essas circunstâncias, o militar injetou algumas substâncias em nossos organismos que não tinham ao menos o conhecimento. Meus filhos foram levados para uma residência onde sofreram abuso psicológico, que por sua vez é a pior das torturas. Depois de muitas pancadas, nos jogaram em uma cela